vamos chamar aqui para falar sobre a importância do processo administrativo tributário. Dr. Marcelo Viana Salomão. E com ele, o Dr. Hans Brachtner. É isso? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ah, bom, agora sim. Um grande prazer estar aqui para falar do primeiro simpósio jurídico internacional de Ribeirão Preto, promovido pelo Sindicato dos Advogados do Interior Paulista. Sinto muito honrado, queria agradecer ao Dr. Paulo Ortega, presidente, ao Dr. Antônio Lima, que me fez o convite, cumprimentar o meu querido amigo e sócio, o Dr. Hans, que veio na condição de meu algoz aqui para ser o debatedor, cumprimentar a cada um dos senhores, e vejo o Dr. Miguelson, faço questão de saudá-lo também, e o meu amado filho, que veio aqui, é um grande ator de teatro, veio ver se o pai gagueja um pouco aqui ao falar para os senhores, para ele corrigir as minhas falhas aqui. Esse tema, efetivamente, é importantíssimo, penso eu, para o direito tributário e para a evolução do direito brasileiro. Falar de processo administrativo tributário implica, de verdade, em pensar não só na solução de conflitos de direito tributário, mas de se evitar a sobrecarga do Poder Judiciário. Então, eu quero primeiro passar alguns dados para vocês, para que vocês tenham ideia em que contexto a importância do processo administrativo se encontra. Desde a promulgação da Constituição brasileira, 5 de outubro de 88, até o dia 30 de setembro de 2015, quando foi feito esse levantamento, foram editadas 5.241.914 normas no direito brasileiro. 5.241.914 normas. Para nós, intérpretes do direito, sabemos lidar com isso e interpretá-las. Dá uma média, meus caros, de 532 normas todos os dias. Ou, se formos pensar em dias úteis, 764 normas por dias úteis. Entrando no mundo tributário, nesse período foram 352.366 normas tributárias. Agora, quando a gente pensa em quantidade de norma, eu fui a fundo nessa pesquisa para ver mais um detalhezinho, né? Nós que mexemos com o direito sabemos. Fiquei curioso para saber, em média, dessas normas, quantos artigos tinham. A média, meus caros, é de 11,23 artigos por norma. Cada artigo com uma média de 2,33 parágrafos, 7,45 incisos e 0,98 alíneas. Segundo o Banco Mundial, nós somos dos países onde os empresários mais gastam horas por ano. Banco Mundial. Horas por ano para que os empresários entendam a legislação e se organizem para pagar tributos. O Brasil gasta, em média, os empresários brasileiros 2.600 horas por ano. Sabe como é isso na Alemanha? Eu anotei aqui. 218 horas por ano. Nos Estados Unidos, 175 horas por ano. Para um país como o nosso, que queremos efetivamente globalizar, queremos que os estrangeiros invistam aqui. Esse dado não é nosso, é do Banco Mundial, ok? Também, para contextualizar essa palestra, eu preciso dizer o seguinte: o que esse excesso de normas traz? Insegurança jurídica. E tudo que nós do direito queremos é segurança jurídica. E nós precisamos, como cidadãos, segurança jurídica. O que um evento como esse, eu fico encantado de ter um evento desse em Ribeirão, faz a gente pensar e buscar segurança jurídica. O maior mestre da minha vida, Geraldo Ataliba, tive o privilégio de ser orientando dele, ele dizia: o Brasil vai deixar de ser um país de terceiro mundo quando nós tivermos segurança jurídica. Muito mais importante que qualquer evolução tecnológica, industrial, é segurança jurídica.
A hora que a gente sabia que todos nós soubemos que aqui tem segurança. Que se alguém bater no meu carro atrás e eu estiver parado e estiver errado, é simples, ele vai ter que pagar, porque senão eu entro na justiça e pago. Saber que aqui não vai se cobrar tributo de forma inconstitucional. E que se cobrar, eu não vou ter que entrar na justiça e esperar 10 anos para ganhar ação, mais 10 anos de precatório para receber. Isso nos tornaria um país de primeiro mundo. Bom, esse tanto de normas gera essa insegurança jurídica e joga na mão do contribuinte ter que fazer as interpretações, ter que fazer os planejamentos para recolher o tributo. Eu sei que também, no público aqui também há estudantes, pode ser que gente que não tenha familiaridade com o direito tributário, mas hoje, a maior parte dos tributos brasileiros, quem faz o lançamento, ou seja, quem tem a obrigação de calcular o que deve ser pago de tributo, fazer a documentação, a guia, apresentar as receitas e recolher, é o contribuinte. O que antigamente era feito pelos fiscais, hoje, na grande parte dos tributos, é feito pelo contribuinte. Acontece que essas normas saem nesse volume que eu disse para vocês e os próprios fiscos não têm as suas interpretações, acabaram de sair as normas, o fisco não sabe. Então, o contribuinte tem que fazer a sua interpretação e recolher dentro do prazo, porque se não o fizer, tem multa. Passado o tempo, é fiscalizada e o fisco diz, discorda da sua interpretação. Autuação. Processo administrativo. Chegamos no ponto. E aí, e do fim do processo administrativo, execuções, sobrecarga do judiciário, menor arrecadação, menos direitos, menos justiça. Por isso, eu sou um fervoroso defensor de um processo administrativo de verdade. Quem manda ter um processo administrativo de verdade no país? Constituição Federal. O meu querido, saudoso Geraldo Ataliba não deixava a gente entrar na aula de tributário, no mestrado, se não tivesse a Constituição. Eu ia de ônibus fazer o mestrado, ele falava assim para mim, o que você veio lendo? E eu falava, alguns autores, ele falava, para. Relê a Constituição, meu filho, vai para Ribeirão lendo a Constituição, volta lendo. Eu sei que eu realmente li várias vezes a Constituição e é impressionante como cada vez que eu relia, eu encontrava artigos como se, de verdade, parecia que eu nunca tinha visto. E peguei esse amor à Constituição. E passei a acreditar piamente na Constituição. E a nossa Constituição, no artigo 5º, ou seja, que traz os direitos e garantias fundamentais do cidadão, diz o seguinte, no inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Basta um dispositivo desse para eu saber que ninguém tira patrimônio meu ou liberdade minha sem que eu possa me defender, que eu seja acusado, receba a acusação e possa me defender. Um pouquinho diferente do que está acontecendo no nosso país. Se está certo ou se está errado a questão política, não me interessa. Me interessa é que tem devido processo legal. Se é para pôr Lula ou qualquer outro que seja acusado na cadeia, me interessa que tenha devido processo legal. É isso que a Constituição manda. E eu vou tratar disso em termos de processo tributário. Mas, se esse artigo, com essa força constitucional, já atinge o direito tributário, porque se está falando de patrimônio e liberdade, obrigatoriamente atinge o tributário, olhem que espetáculo. Criticam tanto a nossa Constituição, mas olha que espetáculo, inciso seguinte, artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. Gente, isso aqui, a Constituição, o Constituinte deu uma ordem para quem? Para os entes tributantes, para os órgãos jurisdicionados e uma garantia aos cidadãos em processo administrativo, que vão ter ampla defesa e contraditório, no mesmo nível que há nos processos judiciais. Vejam bem, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, uma conjunção alternativa, ou não há diferença de contraditório e ampla defesa no processo judicial e administrativo, tem que ser igual. Isso é o que a Constituição manda. E se a Constituição manda, eu não cedo uma vírgula. E se nós começarmos a ceder e aceitarmos, perdermos vírgulas de segurança garantidas pela Constituição, nós estamos sendo coniventes com o que está acontecendo nesse país. Aliás, quando eu mostrei minha Constituição, eu até faço um alerta. Não comprem Constituição em Brasília, porque me parece que vem faltando página.
Essa eu comprei em Ribeirão, o artigo 5º está aqui inteiro. Tem o 54, tem o 55. Porque não é possível as decisões que vêm do Supremo. Não é possível. Muito obrigado. Não é possível. Esses eventos servem para isso. Oh, mas o Supremo já julgou. E daí? Aqui é um meio acadêmico para nós julgarmos, inclusive, erros do Supremo. Que são fatos. Não é? Virou um órgão político. Vocês sabem quem foi o último tributarista do Supremo? Porque hoje não tem ninguém, nenhum tributarista no Supremo. Aleomar Balieiro foi o último ministro com formação em tributária. E o Joaquim Barbosa, quando abriu vaga, ele falou, se tem uma coisa que o Supremo não precisa, é de um tributarista. Claro, o tributário não é importante para ninguém. O tributário não é relevante. Nenhum país do mundo considera o tributário relevante. A carga tributária do Brasil é irrisória. A segurança jurídica tributária é importantíssima. Ninguém no Supremo precisa entender de tributo, não. Bom, aí eu escolhi para falar para vocês, pode parecer que não, mas eu preparei, viu, para fazer essa palestra. Não sou besta, com esse nível de debatedor que eu tenho, eu não sou nem besta de não preparar. Ainda mais que ele está com o famoso pai dele aqui, querido amigo também, quer dizer, eu posso apanhar de pai e filho aqui, ainda bem que eu trouxe o meu. Estudando a doutrina brasileira, que é praticamente unânime sobre o processo administrativo, e eu tive o privilégio de estudar com o Celso Antônio Bandeira de Mello no mestrado, para mim o maior administrativista vivo do Brasil, e eu chegava encantado, menino, eu peguei o título de mestre com 27 anos, então era um encantamento poder viver com esses grandes nomes, e ele falava assim, para Marcelo, o grande mesmo é o Gordijo. E eu tive o privilégio, então, de ir para a Argentina umas 4 vezes para assistir aulas e palestras do Gordijo. E o Gordijo tem um trabalho extraordinário de processo administrativo, extraordinário. Então, eu vou falar rapidamente aqui para ver que quem conhece um Estado democrático de direito e pensa o direito em cima de um Estado democrático de direito, legisla para qualquer país do mundo. Eu vou falar rapidamente aqui do trabalho do Gordijo, vocês vão ver como parece que ele falou com base na legislação brasileira. Bom, ilustres colegas chegando, Torcide, prazer em vê-lo, querido. Família Gomes, muito bem representada. Bom, Gordijo diz o seguinte, ele divide a ampla defesa. Como é que ele fala assim? Ele fala a aplicação do devido processo legal no processo administrativo. Ele divide em 2 searas. Primeiro, o direito de ser ouvido. Ele diz assim, item A, publicidade. Publicidade. A nossa Constituição não diz que, efetivamente, os processos devem ser públicos? Aliás, se isso aqui é uma república, vamos lá, eu acho que esses conceitos, efetivamente, têm que voltar sempre. Isso aqui é uma república. Quem diz isso? Uma Constituição Federal, desde que não seja comprada em Brasília, como eu disse a vocês, que lá vem faltando página, vem faltando artigo. Mas a Constituição diz que nós somos uma república. Se é uma república, quem é eleito para cargo do Executivo aqui é eleito para cuidar das nossas coisas. É tudo nosso. Isso tem que ficar muito claro e tem que voltar esse conceito, e nós que somos formadores de opinião temos a obrigação de lembrar isso. No direito brasileiro é comum ouvir a expressão poder, dever, que quem tem função pública, cargo público, tem poder, dever. Tem nada! Segundo essa Constituição aqui, tem dever, poder. Porque se isso aqui é uma república, um Estado democrático de direito, quem assume um cargo público tem dever de cuidar das nossas coisas. E tem alguns poderes para exercer os seus deveres, só. Então, veja, isso aqui não é exercício de retórica, isso aqui é para lembrar e para garantir o meu direito de cidadão, que quem está lá tem dever para com qualquer um de nós, porque é uma república, e ele está lá cuidando das nossas coisas e deve ter publicidade. Como é que eu aplico isso no processo administrativo? Aliás, um dado importante, eu milito muito no processo administrativo estadual, então eu vou aqui e me referir em relação à legislação estadual, e para mim é um privilégio, e acho que para ampliar o debate, é muito bom, porque o Hans milita diretamente no federal. Então tem algumas diferenças que a gente vai poder trazer no debate. Mas olha que interessante. Então, trazendo o lado prático da palavra, como é que eu trago publicidade para o processo administrativo? Eu tenho acesso, eu tenho que ter publicidade de todos os atos do processo. É isso. Quem diz? A Constituição. É a Constituição que diz que é uma república, é a Constituição que fala em publicidade, e é a Constituição que traz a exceção ao princípio, dizendo quais são os casos de sigilo. Segurança. Segurança nacional, por exemplo. Se a Constituição é que traz o princípio, só ela pode restringir. Agora, um dado fundamental em processo administrativo, o direito de vista.
Isso é importantíssimo. Para quem milita aqui no processo administrativo tributário, a dificuldade que é ter acesso ao processo, para trazer ao seu escritório para fazer o prazo. É inacreditável que no Brasil ainda o Estado Democrático de Direito e que finalmente a OAB levou essa questão. Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal agora, porque, só para passar um dado para os senhores, eu já impetrei 123 mandados de segurança para tirar o processo do Tite, na época que se não se conseguia fazer isso, para ter acesso ao processo para fazer, porque no Tite se falava assim, não, mas o senhor pode ter acesso ao processo. O senhor veja aqui na mesa, tá negativo. Representante fiscal, leva lá para a repartição dele. Eu tenho todo o direito ao meu escritório, com ar-condicionado, pesquisar. Nem era assim nessa época, tudo jurisprudência. A gente tinha as bibliotecas. Quero consultar minhas bibliotecas, meus livros. Que isso, eu tenho direito? Não, mandado de segurança. E fico muito feliz em saber. E esse era o perfil. Eu tenho o privilégio de ser filho de advogado, um advogado que sempre lutou pelos seus direitos, e essa era a cabeça dele. Quando eu cheguei, falei, pai, não me deixaram dizer. Ele falou, o que você vai fazer? Ele falou assim, acho que eu vou ter que ir para o judiciário. Ele falou, acha não, é isso mesmo. 123 mandados de segurança. A lei mudou. E hoje a legislação paulista prevê que pode se retirar. Agora, nos processos municipais, a gente ainda não consegue. O que tem que fazer? Mandado de segurança. E se eu não fizer mandado de segurança? Eu não posso reclamar, porque eu estou sendo conivente. O advogado tem que conseguir, no mínimo, exercer a sua profissão. Se você não faz nem para você exercer, você não está defendendo bem seu cliente. Então, a gente tem que pensar bem antes de reclamar, olhar para o umbigo e ver se nós estamos fazendo a nossa parte. Letra B, Gordijo. Oportunidade do administrado expressar suas razões antes e depois da decisão. O que ele está querendo dizer com isso? Dupla instância. Uma grande discussão no Brasil. Por incrível que pareça. E, em decisão que se tenta trazer para o tributário referente a processo trabalhista, disse que no Brasil não há segunda instância obrigatória em processo administrativo. Eu vou reler para os senhores o que diz a Constituição comprada em Ribeirão. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, vírgula, com os meios e recursos a ela inerentes. Desculpa, recurso é um termo técnico, usado num contexto aqui da Constituição de processo administrativo. Então só tem um significado. Obrigatoriedade de eu poder levar à segunda instância um órgão coletivo para julgar. Aliás, meus caros, o direito nada mais faz do que regular o comportamento humano. Portanto, a análise de perfil sociológico da conduta do ser humano faz parte. Alguém gosta de tomar não? Talvez da sala inteira aqui eu seja o que mais gosta. Eu estou no terceiro casamento, seja uma pessoa mais acostumada a tomar não que todos os senhores. Mas a verdade é que ninguém gosta. Então, é natural que se vá buscar uma segunda decisão. Pelo menos uma segunda decisão. E por um órgão colegiado, que não seja também uma decisão isolada, que se espera também com conhecimento específico da matéria. Tenho sempre muito respeito às opiniões divergentes. Só que eu acho muito difícil, se a gente começar, tem até uma decisão do Supremo que diz isso, começar a aceitar que quando a Constituição chamar de branco, eu aceite que está escrito verde, amarelo, preto, complica. Se a Constituição está usando recursos, obrigatoriamente está falando em segunda instância. O Gordijo, na sequência, fala do dever da administração de considerar todos os argumentos da administração. Ampla defesa. Eu posso levar todos e tem que ser considerados todos no julgamento. Mais que isso, na letra D, diz ele, a decisão tem que ser fundamentada. Claro, vejam como tudo é decorrência do devido processo legal. Se eu tenho ampla defesa, posso levar todos os meus argumentos de defesa. Se eu tenho contraditório, portanto, posso efetivamente contestar, ter conhecimento e contestar, ter a dialética com o que diz o meu adversário o tempo todo. O que adiantaria isso se depois não viesse uma decisão fundamentada? Nada, então é uma decorrência natural. A nossa Constituição fala de decisão fundamentada? Sim. E veja, o Gordijo não está falando do Brasil. Veja de novo o que é conhecer um Estado democrático de direito. Por fim, e aqui é um ponto que eu ousei divergir, não só do Gordijo, mas continuo divergindo de toda a doutrina nacional. Diz ele, é o direito do administrado ser representado por advogado, que na lei paulista está no artigo 4º, inciso 21. Ok. É dada a faculdade ao contribuinte de se convidar, contratar um advogado para defendê-lo.
e se entende que, como ele tem a faculdade, está bem feito, ele está bem defendido. Unanimidade de doutrina nacional, do que eu estudei de doutrina estrangeira também. Por que eu divirjo? Porque alguém aqui conhece tudo de tributário, com essa quantidade de norma que tem? Então, brincando um pouquinho de realidade, mesmo sabendo que ninguém pode se eximir do conhecimento da lei, mas é que eu gosto muito de brincar da verdade, e gosto muito de ampla defesa e contraditório, e gosto demais de devido processo legal. Mas gosto mais ainda de igualdade. Quem defende o fisco obrigatoriamente é formado. Obrigatoriamente tem conhecimento específico em tributário. Então, me parece que para ter igualdade, só tem uma forma. O contribuinte tem que ser defendido por um advogado. Obrigatoriamente. Se não tiver condições, o Estado paga. Porque qual é a finalidade do processo administrativo tributário? Saber se é devido o tributo. Portanto, é interesse do ente tributário que não pode cobrar tributo que não seja devido. É por isso que eu divirjo. Além disso, tem o tal do livrinho verde, que eu, mesmo sendo corintiano, adoro esse livrinho verde, que diz o seguinte, que o advogado é fundamental para a realização da justiça. Fundamental. Se nós somos fundamentais, eu não consigo entender que efetivamente possa se dispensar o advogado no processo administrativo, que basta a faculdade. Como é que vai o produtor rural, que é contribuinte do ICMS, por exemplo, saber aonde apresenta o recurso? Que hora que ele pede a sustentação oral? Com a quantidade de municípios que nós temos. Ok? Para finalizar, ele fala sobre as produções de prova, do direito de participar das provas. E isso é muito importante. Não adianta eu ter acesso à conclusão do que foi feito na prova. Eu posso participar. E quero finalizar falando, aí já acabei a parte do gordijo, falando sobre uma questão importantíssima. Se os tribunais administrativos podem julgar matéria constitucional, sob o ponto de vista constitucional. Esse é um outro ponto que, lamentavelmente, ficou definido no Brasil. Toda a legislação de processo administrativo tributário do Brasil, todos os regimentos internos de todos os tribunais administrativos do Brasil dizem o seguinte: esse tribunal administrativo não pode analisar as questões sob o ponto de vista constitucional. Não pode afastar a aplicação da lei sob o ponto de vista constitucional. Não pode, de forma nenhuma. Aí eu quero perguntar o seguinte para os senhores. Aonde está tudo, toda a matéria de direito tributário? Está aqui. Está aqui. Está na Constituição. É ela que define quais são os tributos, que traz a regra matriz dos tributos. É aqui que se outorga a competência aos entes tributantes. É aqui que estão as leis complementares, a competência das leis complementares. Se está tudo aqui, como é que eu vou julgar a matéria tributária sem analisar a Constituição? Imagine a seguinte cena, que eu esteja aqui no púlpito de um tribunal, e os senhores sejam julgadores do Tribunal de Impostos e Taxas, eu digo o seguinte: excelências, esse auto de infração aqui tem que ser cancelado. Ele fere a portaria do Estado de São Paulo. E os senhores digam, vamos ter que cancelar, realmente fere a portaria. Ou que eu venha e diga, esse auto tem que ser cancelado. Ele fere a lei número tal. E os senhores digam, vamos ter que cancelar, fere a lei. Agora, se eu chegar aqui e disser, excelências, essa cobrança é inconstitucional. Aí a gente não pode julgar. Não, aí não dá. Faz algum sentido levar uma matéria que se sabe inconstitucional para o judiciário, para que depois ele diga inconstitucional? Perde a razão de ser do processo administrativo, que é não chegar ao judiciário. Se se sabe que a cobrança é indevida através do órgão da própria Secretaria da Fazenda, como impedir algo que é inconstitucional? Eu posso impedir algo que fira uma portaria, que fira um decreto, de continuar. Agora, se ferir a Constituição, não posso? Não faz sentido. Bom, meus caros, eu queria agradecer demais a atenção de todos vocês e deixar como regra final isso. O processo administrativo tributário é um direito do cidadão brasileiro e fará toda a diferença para este país. A hora que nós, advogados, a hora que o fisco fizer o Brasil ter um processo administrativo de verdade, respeitando a Constituição, com ampla defesa e contraditória. Muito obrigado. Senhores, boa noite. Já passamos aí do expediente. Não vou nem me atrever um segundo a mais. A nossa consciência ali já me alertou.
Agradeço também, como feito pelo meu amigo, meu sócio, meu professor, Dr. Marcelo, pelo convite, Dr. Paulo, meu amigo de sala, estudamos juntos, nos formamos juntos, e agora nosso caminho voltou a se cruzar. É um enorme prazer estar aqui hoje. Também a minha grata e enorme satisfação do meu pai estar aqui hoje. Meus filhos não, porque eles ainda são pequenos e aí ninguém ia escutar nada. E eu, na verdade, ia correr atrás deles. Mas eu fiquei muito feliz com esse convite e depois saber que eu não sabia, eu ia debater com o Marcelo, né? Então, foi uma satisfação muito grande e esse grande motivo de estar aqui hoje. Mas, na verdade, eu não vou conseguir ter a menor possibilidade de chegar a 1/10 da forma como o Marcelo falou. Marcelo tem essa eloquência toda, eu não chego nem a 1/10 disso. Ainda estou aprendendo a adaptar o meu dom. Então, na verdade, o que eu trouxe aqui hoje são alguns pontos para levantarmos o que a gente tem de mais atual, mais discutível no processo administrativo e principalmente no âmbito federal, que é a área que eu mais milito, que eu mais atuo, e a área que a gente mais tem discutido na Comissão de Processo Administrativo Tributário em São Paulo, na comissão da OAB, de que eu faço parte. E como que a gente consegue desenvolver um processo administrativo? Como o Marcelo disse agora há pouco, todo ele é buscando a segurança jurídica. A gente não tem como afastar o processo administrativo para isso. Até porque, se nós pensarmos na qualidade dos julgadores que existem no âmbito administrativo, não desmerecendo, obviamente, o Poder Judiciário, né? Mas no âmbito administrativo são mestres, são doutores em direito tributário, são pessoas totalmente ligadas ao direito tributário, que sabem as nuances, sabem da contabilidade, que é tão importante para o processo administrativo tributário, que no Poder Judiciário nós não temos isso, né? Nós temos grandes julgadores, grandes desembargadores, juízes, mas não é a maioria. Então nós vemos todos os dias no escritório inúmeras questões de direito tributário que são apreciadas com uma nuance de direito civil, com nuances de direito comercial, que não são o direito tributário em si. Então, essa é uma grande importância do processo administrativo, de fazer com que a matéria seja efetivamente muito bem apreciada, muito bem analisada, não é? E, dentre um dos pontos muito importantes para o processo administrativo no âmbito federal, está a possibilidade do contribuinte produzir provas, não é? Que a gente sabe, nós que militamos no processo administrativo, o Estado de São Paulo não tem essa possibilidade de eu desenvolver uma perícia técnica, de ser feita uma produção de prova especificamente técnica, uma produção de prova que analise a materialidade da incidência com a operação que foi efetivamente feita. No processo administrativo estadual, no âmbito do TIT, não tem essa produção de prova, né? Um perito técnico que desenvolva, que analise especificamente um produto. Eu já tive casos, Marcelo, no âmbito federal, que o CARF, um tribunal administrativo, âmbito federal lá em Brasília, determinou a produção de prova pericial para análise de um produto que foi objeto de importação. Tive outros casos de efetivamente produção de prova por um perito técnico especializado, que a gente não vê isso no processo administrativo estadual, não é? Ou o fiscal estadual
ele tem ali um conhecimento sobre algum produto, sobre alguma coisa, e ele desenvolve isso, ou não. E aí fica rasa a análise, fica rasa a interpretação sobre a operação que foi realizada. Então, na verdade, eu quero fazer essa provocação para ouvir de você isso, né? Um outro ponto também muito importante, que é muito debatido, é a questão do indúbio pró-contribuinte, não é? A gente tem visto muito no processo administrativo as decisões tomadas sempre em favor da autuação, em favor da fiscalização, mas que leva em consideração um voto de qualidade, um voto de Minerva, de um presidente que, no âmbito do CARF, é um fiscal. Então, qual é a dúvida? O auto vai ser mantido. Não tem a menor possibilidade desse auto ser cancelado. Então, a gente tem situações lá no CARF de que o contribuinte tem 2 votos favoráveis, tem 2 votos contrários, e aí, por um voto de qualidade, o auto é mantido, porque o presidente, ele é um fiscal da Receita Federal, seja da fiscalização aduaneira, seja da fiscalização tributária em si, mas é mantida a autuação. Então, o contribuinte tem levado essa discussão para o judiciário e já surgiram decisões favoráveis ao contribuinte por uma interpretação, pela aplicação do artigo 112 do CTN. Não é? Que a gente tem lá, que, na dúvida, a decisão tem que ser em dúbio pró o contribuinte. Se uma decisão administrativa é pela manutenção da autuação, mas essa decisão foi pelo voto de qualidade, os tribunais, as decisões judiciais vêm afastando, não é? A gente tem conhecimento aí de, no mínimo, umas 5 ou 6 decisões recentes, desse ano, inclusive, determinando a suspensão da cobrança e o retorno do processo para a esfera administrativa para reapreciação do caso. Então, são questões que são extremamente importantes, que são levadas para o processo administrativo, só que é extremamente necessário, como o doutor Marcelo diz, como o Marcelo diz, de o contribuinte fazer valer, sim, o seu direito, de fazer valer o que está determinado na legislação. A minha consciência já está aqui do lado pesando um pouco, e eu vou deixar esses 2 pontos aqui, muito importantes para o processo administrativo tributário, que eu espero uma próxima oportunidade a gente desenvolva mais, trabalhe mais sobre esses assuntos. Já sugiro essa pauta para o sindicato. Tá joia? Obrigado a todos, boa noite.